moverse hacia el suroeste de esta colonia. Dios mío, no se ve, boludo. Manga detectada en la colonia El Palmar. A frente fria mudou a direção da nuvem de gafanhotos que se aproximava do sul do Brasil. Isso significa que a gente está livre? Não sei. Quem vai responder é o biólogo Magno Castelo Branco, que participa aqui com a gente para falar sobre esse assunto, não só da frente fria, mas tentar explicar um pouquinho dessa nuvem de gafanhoto. Obrigado pela participação aqui conosco, Magno. E, de fato, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, principalmente os agricultores do sul do país, com essa nuvem do gafanhoto, ou ainda é cedo para comemorar? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente comemorar, né? Realmente esses enxames, esses enxameamentos de gafanhotos, que a gente chama de nuvens, eles acontecem em determinadas condições, né? Uma dessas condições é a questão do clima seco, né, e quente. Então, realmente, a chegada da frente fria ela pode causar uma mudança na direção dessa nuvem. Mas os ventos também podem facilitar, né, conforme a direção deles, que essa nuvem efetivamente chegue no Brasil. Tá? Então, ainda é momento de atenção. A gente não pode baixar a guarda ainda em relação a essa nuvem de gafanhotos que se avizinha, né? E eles têm que... O Ministério da Agricultura está fazendo. A nuvem está sendo monitorada de perto e as medidas já estão de prontidão para serem tomadas. Magno, você falou do clima e eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso. Pelo que eu tinha visto, ou pelo que foi informado, a última vez que uma nuvem de gafanhoto causou problemas no Brasil foi década de 1930 e 1940. E agora ressurge essa possibilidade. Muita gente tem falado que é justamente sobre o desequilíbrio ambiental. O quanto tem de verdade nisso? Não, a gente não pode falar que esses eventos eles estão necessariamente relacionados ao desequilíbrio ambiental. Eles já aconteceram no passado, né? A gente tem, inclusive, na história chinesa, 9 séculos antes de Cristo, já tem histórias de pragas de gafanhotos, nuvens de gafanhotos. Na própria Bíblia tem isso também, né? Então, a gente não pode pegar esse evento, essa nuvem isolada, né? Tudo bem que a última que chegou no Brasil é dos anos 40, 60, a gente não pode usar esse evento isolado para dizer que isso está sendo causado por um desequilíbrio ambiental. Claro, o desequilíbrio ambiental está presente na nossa civilização de maneira bem óbvia, mas a gente não pode efetivamente relacionar esse evento a essa questão do desequilíbrio ecológico que a gente está presenciando. Essas nuvens de gafanhotos, esses enxameamentos, eles precisam de condições bem específicas, né, para que a gente tenha essa situação que a gente está tendo agora. E essa situação ela ocorre com pouca frequência aqui na América do Sul, né? Isso é mais comum na África e na Ásia, mas efetivamente na América do Sul esse fenômeno não é tão comum quanto às vezes ele parece ser. Os gafanhotos essa espécie está presente o tempo todo, só que as condições para que a nuvem se forme, elas não acontecem o tempo todo. Por isso que esses eventos aqui são tão esporádicos. E Magno, só para finalizar essa nossa conversa, você falou, né, o Ministério está acompanhando, os agricultores estão acompanhando, os governos estaduais, principalmente o governo do Rio Grande do Sul está acompanhando, mas qual que é a maneira de lidar caso elas venham ao Brasil? Eu ouvi falar sobre o uso de agrotóxicos, mas o especialista, como que funciona para tentar evitar o menor estrago possível dessa nuvem? Bom, como esses eventos são muito raros aqui na América do Sul, o ideal é que a gente consiga, de certa forma, preveni-los, né? Que a gente tenha um programa de monitoramento,
né, que quando aquelas condições ambientais ideais se formam para que uma nuvem possa acontecer, que a gente reaja localmente impedindo que aquele enxameamento se forme. A gente faria, nesse caso, uma aplicação local de pesticidas, de inseticidas específicos para esse tipo de inseto, tá? Só que esses eventos são raros, então a gente não consegue monitorar exatamente as dinâmicas, né, que fazem com que esse fenômeno aconteça. Então, o que a gente tem no momento para evitar uma perda de colheita muito grande, se essa nuvem chegar aqui, é realmente a questão do uso infelizmente, é o uso de agrotóxicos. A gente não tem outra maneira de fazer isso, uma vez que o enxame se formou e está se movendo numa velocidade muito rápida. Mas se a gente monitora isso, né, a gente faz uma rede de monitoramento pelo continente, a gente consegue, né, atacar essa nuvem enquanto ela está na sua fase inicial de enxameamento, e aí a gente consegue reduzir o problema se a gente reagir logo no início. Magno, eu quero agradecer demais a sua participação, sua explicação simples, didática, para a gente entender essa, entre aspas, novidade que surgiu e que está, claro, em todos os jornais, e para você de casa ficar entendido do assunto.